Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica, hoje a partir do parágrafo número 109. Se você ainda não o fez, se inscreva no nosso canal. Deixe acionado o sininho para poder receber as nossas notificações das novidades que lançaremos proximamente. Divulgue os nossos vídeos. E se você gostou do nosso trabalho, dê o seu positivo para a gente saber, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e convido você a ficar conosco. Vamos à nossa vinheta. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de dizer a vocês que estou disponibilizando aqui na parte de baixo do nosso vídeo, nos comentários, 3 documentos para vocês baixarem e ler. São os documentos, o Catecismo da Igreja Católica, se você não o tiver, para melhor acompanhar as nossas aulas, a Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, e a Exortação Apostólica Verbum Domini, do Papa Bento XVI, tá bom? E também nesse espaço você pode deixar as suas dúvidas, se você o tiver, e com grande alegria vou responder, tá bom? Meus caros, iniciando então a partir do parágrafo 109, como falamos, nós queremos dizer para vocês que o Espírito Santo é o intérprete da Sagrada Escritura. E por que ele é o intérprete da Sagrada Escritura? Porque ele é o autor da Sagrada Escritura. Foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores sagrados a escreverem tudo o que está escrito na Bíblia. E o próprio Jesus nos fala, através do evangelista São João, no capítulo 14, versículo 26, nos diz o seguinte: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Esta é a missão do Espírito Santo: recordar, ensinar, inspirar, revelar. O Espírito Santo vai dar vida à Sagrada Escritura. E como falamos na aula passada, se ele não estiver presente ou não estiver agindo no coração do fiel que está lendo a palavra de Deus, aquelas palavras serão letras mortas. E o parágrafo 109, então, propriamente, vai nos dizer o seguinte, acompanhe comigo. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens, para bem interpretar a Escritura. É preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, meus caros, não podemos ler a Escritura, não podemos ler a Bíblia, sem levarmos em conta o que é que os autores quiseram dizer e por que quiseram dizer. Embora tenham sido inspirados pelo Espírito Santo, estes autores, de maneira livre, consciente, autônoma, registraram aquelas coisas que vieram ao encontro das muitas situações que eles tinham diante deles, não é? Então, por esta razão, quando a gente for ler a Bíblia, não podemos deixar de levar em conta o que é que o autor e Deus quiseram dizer a respeito daquele texto. Então, são duas partes
numa mesma situação, que vão revelar toda a verdade, a inspiração de Deus e a atuação do escritor sagrado. Os dois atuam de forma que aquele texto vem revelar exatamente o que o povo precisava ouvir ou o povo precisava fazer. No parágrafo número 110, nós lemos o seguinte: para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos ou nos demais gêneros de expressão. Este parágrafo é muito importante, viu, minha gente? Porque nós precisamos fazer uma leitura inspirada, sob a ação do Espírito Santo, mas também uma leitura exploratória, tentando descobrir o que é que o autor sagrado quis revelar ou falar, e nós podemos conseguir fazer isso pela análise dos métodos ou dos gêneros literários, como o texto nos afirmou. Na teologia, esta observação, ou esta observância, melhor dizendo, é chamado de método histórico crítico. Quando eu for ler a Sagrada Escritura, eu não posso levar em conta tão somente os aspectos da fé, mas tenho que também levar em conta os aspectos históricos e tudo aquilo que vinha acontecendo naquela situação, para eu compreender adequadamente e exatamente o que é que aquele texto bíblico queria me dizer. Portanto, eu quero dizer para vocês de pronto que nós não podemos ler a Bíblia e tomar o seu conteúdo ao pé da letra. Do contrário, a gente vai ter interpretações e chegaremos a erros muito graves. Se de um lado eu fico tão somente com aquilo que a letra e os aspectos históricos, sociais, políticos, etc. me mostram, eu vou ficar com uma hermenêutica totalmente secularizada, não inspirada. E por outro lado, se eu levar em conta tão somente os aspectos da fé, eu corro o risco de fazer uma leitura fundamentalista. Nem uma coisa é boa, nem a outra. Então vamos tomar, por exemplo, o livro do Gênesis. O episódio da criação, nós conhecemos muito bem, e eu pergunto, Deus é ou não é o Criador de todas as coisas? Sim, claro que Deus é o Criador de todas as coisas. No entanto, quando fazemos a leitura do livro do Gênesis, lemos lá, nos primeiros capítulos, que Deus criou todo o universo, faça-se o céu, faça-se a luz, faça-se o mar, as águas, os animais, as aves, os peixes, e por fim, do barro ele formou o homem, e da costela do homem fez a mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, quando nós lemos a Bíblia e depois ouvimos a ciência mostrar e até mesmo provar que o homem veio da descendência do macaco ou do peixe, como às vezes a gente ouve, e a gente então vai falar, nossa, quem está certo? A Bíblia ou o cientista? Olha, os dois estão certos. Os dois estão certos. Porque, de fato, nós precisamos ver o porquê, em que circunstância esse texto bíblico foi escrito. Nesse caso específico de Gênesis, nós temos a situação do povo de Israel, que estava exilado na Babilônia e sofriam as influências daquele povo babilônico, que era panteísta, e eles já longe da sua casa e da sua cultura, da sua tradição, o povo de Israel já estava desanimado, já estava até mesmo perdendo um pouco a fé, e o autor sagrado então vem lembrar a eles que, olha, a nossa fé é diferente da fé desse povo, o nosso Deus é um Deus único,
Nós fomos criados por Deus, somos obras de Deus, e de fato o somos. Ao jeito de Deus, no momento certo, de um jeito ou de outro, Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos deu a vida e, sobretudo, Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Portanto, meus caros, é uma forma de nós lermos a Bíblia analisando todas essas questões. Eu reforço com vocês que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de salvação. Então, neste parágrafo 109 e também no parágrafo 110, nós vimos que existem muitos gêneros literários e através deles nós podemos descobrir qual a intenção do autor sagrado. E esses gêneros literários são diversos, tá certo? Nós temos poesias, hinos, profecias, atos, cartas, evangelhos, apocalipses, livros históricos, livros épicos, litúrgicos, sapienciais e por aí vai. São diversos os estilos e os gêneros literários que permitem que possamos fazer uma análise e chegarmos a uma conclusão a respeito da autoria e dos objetivos daquele texto. A respeito da Sagrada Escritura propriamente, eu não quero me deter demasiadamente nesse tema, não muito mais do que o Catecismo está nos dizendo, porque nós temos um outro curso aqui no nosso canal, conduzido pelo nosso amigo Carlinhos, que é o Curso da Palavra. Você pode acompanhar lá também e você vai ter um estudo bíblico bacana. Você vai gostar, tá bom? Mas vamos adiante. Agora no parágrafo número 111, o Catecismo nos diz o seguinte: mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Portanto, meus amigos, nós vimos que a Bíblia é inspirada e eu preciso descobrir a intenção de Deus ou a intenção dos autores sagrados. Depois, nós vemos aqui neste parágrafo número 111 que o concílio nos indica 3 critérios para a melhor ou correta leitura da Sagrada Escritura, e já nós vamos falar desses 3 critérios, tá certo? Então, quando a gente lê, por exemplo, os livros proféticos, nós vemos que muitas vezes eles estão fazendo previsões, mas tantas outras vezes eles estão fazendo correções, eles estão passando reprimendas no povo, eles estão falando coisas duras com eles. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus estava brigando com o povo? A gente tem que levar em conta os estilos, como já falamos. E eu quero dar um exemplo. Quando eu era criança, a minha mãe falava comigo: Ronaldo, sai daí de cima porque senão você vai cair e vai se machucar. E invariavelmente ela acertava. Quando eu não obedecia, eu caía e me machucava e chorava. Será que a minha mãe era profetisa? Será que ela rogou praga e eu caí porque ela falou aquilo comigo? Claro que não. Ela falou aquilo primeiro porque me amava e me ama. Ela falou aquilo porque ela tinha experiência, ela sabia os riscos que eu corria. Então, na Sagrada Escritura acontece muito disso. Deus se revela a nós através dos profetas, dos seus escritores, para falar com o povo, para nos ensinar e para nos poupar, para nos fazer crescer e nos levar à verdade dele. Então, se na Bíblia nós temos fatos históricos, temos profecias, temos alegorias, temos tantas formas de escrever,
eu tenho que levar em conta que estes fatos muitas vezes têm outros significados que não tão somente aquilo que eu estou conseguindo ler. Então a gente às vezes ouve determinadas pessoas dizerem: ah, mas isso não foi bem assim, ah, não foi dessa forma que aconteceu. E até mesmo ouvimos teólogos falarem coisas tão absurdas, dizendo: olha, Cristo na verdade não ressuscitou, olha, esses milagres que Jesus fez na verdade não aconteceram desta forma. Então, a gente não pode pender nem para um lado nem para o outro. Não podemos ser fundamentalistas, mas também, como já dissemos, não podemos ficar numa hermenêutica, digamos assim, sem o Espírito de Deus molhando a nossa alma, encharcando a nossa alma com a sua graça. Então, já que o Catecismo nos falou desses 3 critérios, vamos ver quais são esses 3 critérios. O primeiro deles nós vemos no parágrafo número 112, e diz o seguinte, que nós devemos prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Portanto, nós devemos olhar a Bíblia como um todo. Eu gosto e me identifico mais com este ou com aquele livro em determinadas situações, mas no que diz respeito à revelação, a Bíblia é um todo, tanto o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como o Novo Testamento, ou Segundo Testamento. Esses livros têm unidade, têm coerência, têm lógica, e por mais estranhos que porventura eles possam parecer, eu tenho que levar em conta que eles estão no contexto da história da salvação daquele povo de Israel, do qual um dia nasceria Jesus Cristo. E é para formar, conduzir, moldar, converter este povo que tudo o que Deus escreveu na Sagrada Escritura tem por objetivo. No parágrafo número 113, nós vamos ler o segundo critério para ler a Sagrada Escritura. E diz o seguinte: ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Consoante um adágio dos padres, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. A Bíblia, meus queridos amigos, como já dissemos na outra aula, é filha da Igreja. Ela nasceu das entranhas da Igreja, da vida das comunidades. Foram as comunidades que escreveram a partir das suas próprias experiências e da sua relação com Deus. A Bíblia nasceu do coração da Igreja. É a vida deste povo que está narrada nas Escrituras. Por isso que a Bíblia, ela deve ser lida neste contexto da tradição da Igreja. E por fim, no parágrafo número 114, o terceiro critério que nos aponta o Catecismo: estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no próprio total da revelação. As palavras, os livros, os acontecimentos, eles todos se entrelaçam. Eles não são como uma colcha de retalhos que se formam num grande mosaico. Não. A palavra de Deus, esta fé, ela é entendida e absorvida num todo. Ou seja, Jesus Cristo é o ponto central da Bíblia e para ele todas as coisas convergem. Todos os livros, todo o povo, tudo
se volta para Jesus. Então, todas as verdades bíblicas se entrelaçam e revelam o fim único, o fim último, o fim divino a que se destinam. Então, meus caros amigos, são esses os 3 critérios. No final desta aula, nós queremos deixar no último slide, vamos deixar para você ver aí na tela, uma proposta de leitura, de estudo e de um texto bíblico para a sua oração pessoal. Não deixe de fazer uma forma de você crescer e de você se aproximar mais de Deus e da palavra dele, tá bom? Por hoje era o que tínhamos e desejamos a todos vocês que fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.